Olá, Veckers, tudo bem? Como vocês podem notar, nós estamos aqui no nosso novo estúdio para seguir com esse segundo semestre dessa segunda temporada. E hoje nós vamos tratar de Bauman para a gente completar a nossa playlist de História da Filosofia. E claro, com uma participação bastante especial. O Iclis, mais uma vez, do canal Leitura Obriga História, estará conosco. Portanto, bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Tudo que é sólido desmancha no ar. Essa é a sentença marxiana que vai nos conduzir ao longo da aula. E para a gente chegar em Zygmunt Bauman, como eu disse, com vocês, o Iclis. Fiquem atentos. Iclis, manda ver. Fala galera do Vestibular em Cena, tudo bem? Meu nome é Iclis Rodrigues, sou historiador e mestre em História e responsável pelo canal Leitura Obrigatória aqui no YouTube. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de dar uma palhinha aqui de novo, ainda mais para falar de um acadêmico que foi tão importante para as ciências humanas durante os últimos anos, Zygmunt Bauman. Bauman nasceu em Poznań, na Polônia, em 19 de novembro de 1925. Por ser de uma família judia, o Bauman fugiu da Polônia com seus parentes para a União Soviética, com medo do avanço nazista sobre a Polônia. Ele acabou entrando para o exército e lutando na Segunda Guerra Mundial. Ele retornou à Polônia anos depois, onde foi professor da Universidade de Varsóvia, mas foi demitido do posto e expulso do Partido Comunista após ter suas obras censuradas. Em 1968, finalmente deixou o país e, para sair da Polônia, precisou renunciar à sua nacionalidade polonesa. Deu aula na Universidade de Tel Aviv, em Israel, e depois na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Apesar de sua descendência judaica e de seu tempo em Israel, era um ferrenho anti-sionista e acusava os sionistas israelenses de usar o martírio do Holocausto como legitimação para cometer os seus próprios crimes. Bauman foi o criador do conceito de modernidade líquida, uma etapa da modernidade onde o conjunto das relações e das instituições perdem a solidez e todos os referenciais morais e mentais. Uma época de liquidez, de volatilidade, incertezas, inseguranças, que dá espaço para a lógica do agora, do consumo e da artificialidade. Processo esse que é ampliado pela globalização, ou seja, para ele, muitas coisas hoje em dia não são feitas para durar, desde os bens de consumo até as relações humanas e afetivas, que estariam cada vez mais descartáveis dentro de uma lógica moderna de consumismo e individualismo extremos. Infelizmente, Bauman faleceu em 9 de janeiro de 2017, aos 91 anos, mas deixou uma extensa obra, da qual muitos livros podem ser encontrados no Brasil com facilidade. Valeu pela atenção, pessoal, e daqui a pouco a gente se vê. E aí, genial, não? Me parece que o Iclis já nos colocou muito bem a biografia e o cenário no qual o Bauman desenvolve suas teorias. E a liquidez baumaniana tem tudo a ver com a sentença marxiana que nós trouxemos no começo da aula. Tudo que é sólido desmancha no ar. Essa é uma sentença publicada por Marx e Engels em 1848, no Manifesto Comunista, e que vai marcar isso que nós chamamos de vida moderna, e também a nossa vida contemporânea. Percebam aqui uma sutileza. Não foram poucos os erros históricos cometidos pelas diversas correntes de esquerda ao longo do século XX, tá legal? Porém, se existe uma evidência que nos parece definitiva desde 1848, da publicação do Manifesto Comunista, é o fato de que, num horizonte econômico de ascensão do capitalismo, todas as nossas dimensões, isto é, as nossas dimensões humanas, seja a nossa afetividade, a nossa sexualidade, as nossas práticas culturais, as nossas questões políticas e até mesmo simbólica, elas espelham essas condições econômicas e a nossa realidade histórica e concreta. Dito de outra forma, uma vez que nós vivemos dentro de um determinado horizonte econômico, existe então uma grande chance de eu e vocês nos tornarmos mercadorias. E se existe um filme que consegue espelhar, refletir, quer dizer, traduzir muito bem esse impasse, isto é, como as atividades humanas também se mercantilizam e então se tornam líquidas, é o filme 1,99, do brasileiro Marcelo Mazagão, que aliás é um grande realizador e está nos acompanhando ao longo dessa aula. Pois é, então quer dizer que para a gente entender Bauman, vale reforçar, se tudo que é sólido desmancha no ar, isso significa dizer que numa sociedade liberal, uma sociedade de mercado que produz riquezas, e essas riquezas e mercadorias são mediadas por um instrumento técnico, frio e impessoal chamado o capital, isso necessariamente faz com que a gente entenda que as nossas atividades humanas também podem ser mercantilizadas.
E Tudo que é Sólido Desmancha no Ar também é o título de um grande livro de Marshall Berman, publicado em 1982. Tem mais uma dica para vocês entenderem essas questões marxianas no mundo contemporâneo. Digamos que em comum tanto Bauman quanto Marshall Berman, ao analisar a modernidade, ou seja, essa história que vem se desenvolvendo desde 1850 até hoje em dia, vão levar em consideração o fato de que eu e vocês, no mundo moderno, levamos uma vida tal como o esquiar em gelo fino, onde o que importa é a velocidade. Assim, a modernidade, então, envolve uma condição histórica que infla a sensação de que eu e vocês, definitivamente, somos construções históricas. Portanto, além de valores e virtudes, nós também seríamos capazes de fabricar, de construir sexualidade, músculos, virilidade, estilos de vida, percebe? Por esse motivo, então, nós temos essa sensação de liquidez, ou seja, de uma certa evaporação. A sensação de angústia e de um certo mal-estar, ou seja, de alguma coisa ainda mal acabada que pode se realizar, é sempre constante. Mas sabe qual é o desafio nesse mundo moderno? É o fato de que todas essas escolhas e essas construções sociais passam necessariamente pelos filtros nada ingênuos do mercado. Ora, se somos o que escolhemos, é preciso levar em consideração e refletir um pouco o fato de que todas as nossas escolhas são mediadas necessariamente por mercadorias. E eu e você sabemos que uma boa mercadoria, ela tem que provocar, inventar necessidades para nós e prometer satisfazê-las, mas ela nunca deve cumprir essas promessas. Afinal de contas, elas se estimulam, se alimentam sempre de si mesmas. E para a gente entender então todo esse raciocínio e esse mal-estar, essa liquidez no contemporâneo, vamos à prova da Unesp de 2014. Nela nós vamos encontrar as heranças dos frankfurtianos que conseguiram conciliar as questões marxianas com os conceitos da psicologia que vão desembocar em Bauman. Saca só. Texto 1. O livro Cultura do Narcisismo, escrito por Christopher Lasch em 1979, é um clássico. O texto de Lasch mostra como o que era diagnosticado como patologia narcísica ou limítrofe nos anos 50 torna-se uma espécie de normalidade compulsória, depois de 2 décadas. Para que alguém seja considerado bem-sucedido, é trivialmente esperado que manipule a sua própria imagem, como se fosse um personagem, com a consequente perda do sentimento de autenticidade. Christian Dunker, A Cultura da Indiferença. Texto 2. Zygmunt Bauman. Afastar-se da percepção de mundo consumista e do tipo de atitude individualista contra o mundo e as pessoas não é uma questão a ponderar, mas uma obrigação determinada pelos limites de sustentabilidade desse modelo da vida, que pressupõe a infinidade de crescimento econômico. Segundo esse modelo, a felicidade está obrigatoriamente vinculada ao acesso a lojas e ao consumo exacerbado. Lojas são alívio a curto prazo, diz o sociólogo Zygmunt Bauman. Considerando os textos, é correto afirmar que... E aí, que tal o enunciado? Pesado, não é? Afinal de contas, tanto o Lasch, através do Christian Dunker, e o Bauman concordam numa coisa: a administração do narcisismo é um preço que se paga para viver no mundo contemporâneo. Portanto, as mercadorias sempre prometem para nós satisfação, erotismo, virilidade, ou então até mesmo um prazer, um êxtase, mesmo que simbólico, mas essas promessas sempre vão permanecer enquanto promessas. Sendo assim, vejamos as alternativas. A letra A não responde à questão. Afinal, eu e vocês sabemos muito bem, sim, é preciso muita reflexão ética para a gente conseguir amenizar ou então até mesmo administrar os impactos do narcisismo em nossas vidas cotidianas. A letra B, então, responde à questão. Afinal de contas, em ambos os autores, nós temos um argumento comum. É preciso reconhecer que muitas das nossas demandas, isto é, das nossas necessidades, elas são inventadas, administradas e impostas pelos interesses do mercado. A letra C também não responde à questão, porque afinal de contas, em ambos os autores, nós reconhecemos que a cultura do narcisismo faz parte de uma sociedade de consumo. Um exemplo bastante prático disso daí é a associação de valores masculinos ou femininos a carros, shampoos e bens materiais inanimados.
A letra D não responde à questão por um motivo bastante óbvio. Eu e vocês conhecemos muito bem os nossos comportamentos e os comportamentos dos nossos pares nas redes sociais, né? A letra E também não responde à questão. Afinal de contas, infelizmente, esses problemas e esse drama ainda nos é contemporâneo. Afinal, chega a cair no vestibular recorrentemente, tá certo? Bem, esperamos que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de Bauman através dessa questão valiosa da Unesp. E nos permitam mais 2 sugestões bastante ricas para vocês conhecerem Bauman. A primeira, entrem no YouTube com Bauman Plus mais Fronteiras do Pensamento. Vocês vão ter uma entrevista de aproximadamente 40 minutos, bastante valiosa com o velhinho, tá certo? E para conhecer particularmente esse drama apresentado pela questão a respeito da cultura do narcisismo, conheçam a introdução do livro Vidas para Consumo, de Bauman, tá certo? Tudo bem que são umas 30 páginas aproximadamente, mas dá para vocês terem uma boa ideia dos impactos da sociedade de consumo em nosso comportamento. Agora, para se despedir da gente, com vocês, Icles. Eu queria agradecer mais uma vez o convite da equipe do Vestibular em Cena e a oportunidade de falar com vocês. Caso queiram conhecer o Leitura Obrigatória, você pode fazer isso pelo link que está aqui na tela. Tem vídeos de resenhas, conceitos históricos, como trabalhar com fontes e muito mais. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, Icles. Muito obrigado pela parceria. Vocês, Veckers, não deixem de conhecer o canal Leitura Obriga História. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, tá certo? Portanto, continue nos acompanhando, mandem suas dúvidas, críticas e sugestões, deixem aqui os seus comentários, lembre-se de clicar aqui no sininho para receber as nossas novidades, tá certo? E no fim, lembre-se que a única coisa natural e necessária nessa vida é de fato a arte. Um abraço forte, até a próxima!